Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Lopes, sou estudante de Engenharia de Computação da Escola Politécnica da USP e esse é meu projeto, Explorando o VHDL, e você está na aula 1, Histórico e Introdução. O VHDL é uma linguagem de descrição de hardware. A sua sigla, VHDL, significa VHSIC HDL, que em inglês significa Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. E começou a ser desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1981, com a criação da agência DARPA. E nele foi feito um projeto em que reuniram os maiores especialistas em circuito integrado na época, com o objetivo de criar uma linguagem que fosse possível descrever circuitos integrados através de texto. E aí que é meio uma emenda do porquê que uma linguagem fortemente tipada e tão verbosa, né, quanto o VHDL. Mas quando a gente fala em VHDL é muito comum associar ao FPGA, mas basicamente o que significa isso? A ponte entre VHDL e FPGA está na síntese de hardware, que basicamente consiste em transformar o código VHDL em ligações físicas na estrutura da FPGA. O FPGA, por exemplo, é esse chipzinho aqui, e ele tem essa estrutura em forma de matriz, que quando o código VHDL é compilado, as ligações físicas são feitas aqui de verdade. Então ele emula o nosso hardware, né? O FPGA ele significa Field Programmable Gate Array, algo como arranjo de portas programáveis em campo. E as portas são basicamente esses blocos lógicos que eles vão se interconectar. Existe uma rede de ligações que vai conectando um bloco ao outro, de forma que ele vai emular exatamente o circuito que o nosso VHDL descreveu. E os FPGAs eles são usados na indústria, no setor militar, eletrônico, na computação, multimídia, no processamento de vídeo. Mas basicamente, sempre que a gente quer ter alto desempenho e um paralelismo em tempo real, FPGA é algo muito rápido, porque ele não depende, não é igual um processador que você tem que executar instrução para depois voltar a processar uma mesma coisa. Ele é um circuito em que as coisas acontecem de forma assíncrona e várias ao mesmo tempo. E, bom, falando mais sobre placas de desenvolvimento FPGA, aqui, por exemplo, está um modelo que nós usamos no laboratório digital da Poly, é o D0CV da Terasic, né? Ela usa um Cyclone 5 da Altera. E para que serve essa placa de desenvolvimento, né? Ela é uma placa muito robusta, né? No sentido de que a gente conecta um cabo USB aqui nela e a gente consegue passar um código VHDL compilado para nossa plaquinha, nosso chipzinho FPGA, e por meio disso a gente também consegue fazer o controle de todos os periféricos que essa placa tem, como por exemplo as chaves switches, os LEDs, os displays de 7 segmentos, os botões, as GPIOs, a interface serial, de rede e outras tantas que essa placa desse modelo oferece. Existem vários modelos, alguns têm menos, outros têm mais, mas no final de contas o foco é prototipagem de hardware. Então a gente descreve nosso hardware e emula ele aqui na FPGA e consegue fazer o controle de todas as interfaces que ela possui. E também é muito fácil você depurar, né, para saber se o seu protótipo está fazendo o que deveria ser feito, né? Uma vez que você tem a consistência de saber se o seu LED está piscando, se o seu display está mostrando o número que deveria mostrar ou não, etc. Talvez esteja ficando um pouquinho abstrato agora, mas é mais para dar uma pincelada mesmo. Muitas vezes a pessoa começa a estudar sobre VHDL, mas não sabe nem para que ela serve e onde que isso é usado. Então, sempre tenham em mente, VHDL é uma linguagem de descrição de hardware e FPGA é
um chip que emula esse hardware. Ele recebe o código compilado VHDL e ele faz as ligações físicas reais desse hardware que é emulado nessa plaquinha. E quando a gente tem uma placa de desenvolvimento, a gente também tem o controle dos periféricos. Mas se você ouvir isso, você pensou numa Raspberry ou num Arduino e está se perguntando se isso tem alguma coisa a ver, a resposta é que sim e que não ao mesmo tempo. Todas essas plaquinhas aqui, ela de alguma forma pode ser usada para prototipar hardware. Só que a diferença está principalmente em que tanto o Arduino, a Raspberry e a Labrador, eu já vou entrar mais em detalhe no que elas são, mas todas essas 3 plaquinhas aqui, elas são programáveis, enquanto que a FPGA, a gente tem a descrição do hardware. Mas aí você se pergunta, mas por que FPGA significa Field Programmable Gate Array? Porque o nosso hardware, embora seja descrito, as ligações entre os blocos lá na estrutura da FPGA, elas são programadas. Então, qual bloquinho que vai se ligar em outro, isso é programado. Mas o código VHDL que é compilado, ele tem a descrição do comportamento do nosso hardware. É isso que vocês sempre têm que ter em mente. Um MCU, ele é um microcontrolador. Por exemplo, o Arduino, que tem o ATmega 328P. E quem já mexeu com o Arduino sabe que a gente pode também prototipar hardware. Só que a diferença principal entre um Arduino e uma FPGA é que tudo que a gente faz nele é de forma programada. Se você coloca lá que de tempos em tempos ele tem que fazer uma verificação em uma das portas para saber qual o sinal que está passando ali, no FPGA isso é feito em tempo real a todo tempo. Porque aqui, por ser uma placa microcontrolada e programada, ela tem que obedecer às instruções desse processador que tem aqui no microcontrolador. E aqui não, aqui é um hardware, aqui é uma coisa física que está funcionando sempre, entendeu? É corrente elétrica direto ali. E essas outras 2 plaquinhas são a Raspberry Pi, modelo 4B, dos mais recentes agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo. E essa outra aqui é a plaquinha Labrador. Elas duas são uma single board computer, né? Um computador numa placa única. E eles carregam um sistema operacional Linux e através dele você pode ligar um teclado, um mouse, ligando o monitor, você tem um computador, você acessa a internet, conecta dispositivos USB, faz um monte de coisa, inclusive prototipar hardware por meio dessa interface de GPIOs que tem nas 2 plaquinhas. E essa Labrador, ela é um projeto da Caninos Loucos e ela é 100% nacional. Ela foi projetada e fabricada, tanto hardware quanto software, lá na Escola Politécnica da USP. Dá uma pesquisada no Google para quem quiser saber mais sobre isso aqui. Enfim, resumindo, tenha em mente que é possível prototipar hardware em diversas formas, em diferentes paradigmas, mas que o VHDL na FPGA ele emula hardware. O VHDL ele é uma linguagem que ela é hierárquica. E como assim? Se você cria um componente A, você pode reutilizar esse mesmo componente em outros projetos que você possa ver. É quase que uma analogia entre você ter uma biblioteca e pode usar ela em outros programas, mas não é exatamente isso. Os elementos neles são bem descritos e funcionalmente bem especificados, conforme vocês vão ver nas próximas aulas. E a gente tem basicamente várias maneiras de se descrever a mesma forma. A gente pode, por exemplo, descrever o comportamento de uma porta OR, uma porta OR ou AND, por exemplo, e declarar todos esses componentes todas as vezes que a gente quiser usar uma porta OR ou uma porta AND. Ou então a gente pode, pela linguagem, simplesmente escrever isso de maneira semântica e a própria compilação do VHDL ele vai fazer a inferência desse hardware através do que a gente descreve.
E isso que é muito legal no VHDL. Quando a gente faz essa síntese, há uma inferência que transforma o nosso código e sintetiza para um hardware. E essa é uma coisa que eu acho muito bacana. Outras características, que ela é uma linguagem fortemente tipada, né? E mais pra frente vocês vão entender o que isso significa direito. Dá para se simular muito bem as coisas no VHDL, temos softwares e a linguagem coopera muito para isso. E também a gente trabalha tanto com estruturas síncronas como assíncronas. Então, o jeitão do VHDL, basicamente, ele é dividido em duas partes principais, a entidade e a arquitetura. Nós temos a declaração da entidade e a definição da arquitetura. Na entidade, a gente vai colocar o nome das entradas, os tipos, os modos, né, e das saídas também, né? Na arquitetura, a gente vai descrever o comportamento daquele sistema digital, daquele circuito. Como que as entradas se relacionam com as saídas, que tipo de sinais está ali no meio, qual é a lógica do que a gente está querendo descrever, do hardware que a gente está prototipando, está descrevendo com o VHDL. Aqui em vermelho eu tenho esses comandos que são do VHDL, e essa é a estrutura básica de um programa. Vocês podem dar uma olhada aqui, mas depois no exemplo vocês vão entender melhor. E ao longo do curso também. Nesse exemplo, a gente tem a descrição em VHDL de um circuito lógico simples. Quero que vocês reparem aqui que eu tenho uma porta AND ligado com uma porta OR. E temos as entradas X e Y e uma saída Z. O VHDL, ele olha para tudo isso como se fosse uma caixa preta. Isso vai ser a nossa entidade. Então a gente sabe que a gente tem uma entrada X, uma entrada Y e uma saída Z. Mas isso a gente sabe, a gente tem que descrever isso em forma do VHDL. E a gente faz da forma que está aqui nesse código. A gente declara a entidade, damos um nome para ela, nesse caso Circuit1, e a gente fala que as portas são X e Y no modo de entrada e o tipo dela é bit. E temos a porta Z, que está no modo de saída, tipo bit também. E aqui a gente termina a descrição da entidade desse circuito 1. Tá, mas como que ele se comporta? Nossa ideia é fazer com que ele implemente essa função lógica aqui. Então a gente coloca comando architecture, dá um nome, aqui eu coloquei behavioral e circuit1. Aqui ela começa. Eu vou simplesmente dizer que a saída Z, ela recebe, abro parênteses, ela recebe o X, AND, Y, ou seja, esse sinal aqui depois dessa porta AND, OR, NOT, sinal Y, que é exatamente o que implementa esse circuitinho aqui. Quando eu compilar e jogar isso para minha FPGA, eu vou ter exatamente a inferência desse código e lá na interconexão eu vou ter o equivalente a uma porta AND, uma porta OR e uma porta NOT conectados com essas entradas e saídas exatamente dessa forma. Mas isso é basicamente só para dar um exemplo. Nas próximas aulas vão ter coisas mais detalhadas e melhores explicadas também. Eu estou usando algumas referências bibliográficas para produzir esse conteúdo. E a principal delas é esse livro, VHDL, Descrição e Síntese de Circuitos Digitais, do Roberto Namor. Ele é um professor do ITA e eu acho que é um dos melhores materiais em língua portuguesa de VHDL. Recomendo muito vocês terem acesso a uma cópia desse exemplar, que é muito bom. Além disso, também estou usando esse outro livro, Quick Start Guide to VHDL, do Brock J. Lammers, e alguns livros de sistemas digitais. Esse Digital Design, Principles and Practice, do John Wakerly, né, a 4ª edição,
E esse outro, Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, do Stephen Brown. E esse outro, Zvonko Vranezik. Não sei se eu pronunciei de forma correta. Mas sempre tenha em mente que quando trabalhar com VHDL precisa ter um conhecimento muito bom em sistemas digitais e da linguagem em si. Então ter ótimas referências dos dois é muito importante. Algumas referências na internet que eu gosto, uma delas é o site do professor Bruno Albertini, da PoliUSP. Ele tem muito material produzido por ele no site dele sobre VHDL, sobre sistemas digitais, sobre softwares de emulação. Muito bacana, recomendo vocês entrarem e darem uma olhada no que tem por lá. Outro site que eu gosto é o VHDL Wiz. Ele é um site especializado em conteúdo em VHDL. Inclusive lá vocês podem encontrar um outro curso pago também e outros cursos gratuitos. Tá em inglês, mas vale muito a pena conferir. E claro também, né, o Google, né? Sempre que tiver alguma dúvida, alguma coisa, joga no Google. Alguns softwares que eventualmente a gente vai usar aqui, com certeza é um editor de texto com marcador de sintaxe em VHDL. Vocês podem usar tanto o Atom quanto o VS Code. Eu estou usando o VS Code agora e o marcador de sintaxe, eu peguei um marcador de sintaxe do Wiz, que é o mesmo cara que fez esse site aqui. Mas isso é bem opcional, pode ser outro editor também. Existe um software para emulação e síntese, que é o GHDL, ele funciona por linha de comando. A gente também vai usar o GTK Wave para mostrar as nossas simulações. Mas um dos principais softwares é esse Quartz Prime da Intel. É um software bem pesadinho, mas muito completo para o desenvolvimento FPGA de VHDL e FPGA. E recomendo que baixem também. Alguns outros softwares para simulação de circuitos digitais é o LogSim e o Digital. Se vocês baixarem os slides, eu fiz um link para cada um dos respectivos sites onde vocês podem baixar. Aqui para o Intel, vocês vão precisar criar uma conta e estar logado nelas. E a versão que a gente vai estar usando aqui vai ser a versão free, tá? Bom, por último, mas não menos importante, vocês podem acessar todo esse material e os códigos que eventualmente a gente vai fazer no meu GitHub, que é nesse endereço aqui, no repositório Explorando o VHDL. E basicamente é isso, a gente se vê aí nas próximas aulas. Abraço, até mais.